Olá, meus amigos e minhas amigas. É muito bom ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Como você sabe, nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer a Escritura, mas, acima de tudo, queremos aprender a fazer corretamente a vontade do Pai Celestial. Por isso, se você quiser aprofundar seu conhecimento do texto bíblico, eu tenho uma sugestão muito importante e prática para você. Tome nota. Eu vou dizer para você ir até o site biblia.com.br. biblia.com.br. Você vai encontrar diversos estudos bíblicos e também você poderá solicitar materiais à TV Novo Tempo. Tomou nota? biblia.com.br. Se você quiser saber algumas informações sobre o nosso programa, inclusive os temas que virão, você pode acessar as redes sociais que aparecem aí na sua tela, tá bom? Então, biblia.com.br é um lugar muito bom, adequado para você buscar materiais para o seu conhecimento da Palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A revelação bíblica é muito importante no processo do desenvolvimento de um discípulo, de alguém comprometido com Jesus Cristo. Agora, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Que tipos de estudos bíblicos nós podemos utilizar para nós ou para outras pessoas? O que é importante considerar no momento de estudar a Bíblia? Vamos lidar com essas perguntas e outras no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é compreender a Bíblia no seu estudo sistemático, ou seja, a importância de estudar a Bíblia, a importância do estudo bíblico. Isso é essencial na vida de um cristão, porque a Palavra de Deus é a revelação que Ele deixou para nós. E a Bíblia é o nosso ponto de referência para o nosso estilo de vida e para a nossa doutrina. Daí que todo fiel seguidor de Cristo deve ler e compreender corretamente a Palavra de Deus. Para termos esse tipo de estudo, eu convidei hoje duas pessoas especiais. Eu quero começar apresentando o pastor Paulo Silas. Pastor Paulo, muito obrigado por você tomar o tempo de vir e estar conosco no programa de hoje. É um prazer, pastor. Pastor Paulo, você é pastor aqui na região de São Paulo. Especificamente, qual é o seu trabalho? Pastor, eu trabalho na região sul de São Paulo. Sim. E o meu trabalho é orientar, aconselhar 82 pastores aproximadamente. Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E também orientar uma média de 850 a 870 líderes voluntários da igreja, que nós chamamos de anciãos, e também alguns servidores voluntários da igreja, que nós os chamamos de diáconos e diaconisas. Sim. Que perfaz um total aí de aproximadamente umas 3.000 pessoas. Entre grupo diáconos grande, né? e diaconos, grupo grande. Agora, você se preparou para ser pastor, estudando teologia na graduação, Sim. fez mestrado. Sim. E você fez o doutorado. O que você estudou no seu doutorado? Exatamente esse tema, pastor Adolfo, que você já mencionou, né? A necessidade, qual a necessidade que uma pessoa tem no sentido de ela aprimorar-se, no sentido de como os líderes da igreja olharem e dizer, olha, você está em condições, oferece algumas condições básicas, essenciais e que são visíveis, né, para que você se batize, né, para que seja um membro batizado da igreja. Interessante. Aliás, você está com um livro aí da sua tese, não é? Sim, sim. Deixa eu dar uma olhada, por gentileza. Então, deixa eu mostrar para o nosso amigo telespectador. Aqui está o livro Série de Estudos Bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Nesse caso, eu analisei especificamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas os princípios que aí estão servem para todas as denominações. Muito bem. Evangélico, protestante. O que motivou você a fazer esse tipo de análise? É exatamente uma preocupação que eu sempre tive
com alguns círculos religiosos que ensinavam e ainda ensinam que basta eu ter uma aceitação mística, como que mística da pessoa de Cristo, né? E isto é só por isso é importante. Basta eu aceitar tão somente a pessoa de Jesus para me salvar. E já estou preparado. Isto é uma verdade, mas não é toda uma verdade. Então essa é uma preocupação que me estimulou, me intrigou e me estimulou a fazer esse trabalho, essa pesquisa científica. Porque eu passei, através dessa pesquisa, a entender que não basta eu aceitar a pessoa de Jesus. Eu preciso também aceitar os ensinos de Jesus, né? E não basta eu aceitar a pessoa de Jesus, nem os seus ensinos, mas também procurar viver como Jesus viveu. Tá certo? Essas coisas, eu costumo dizer, não dá para separar a pessoa de Jesus dos seus ensinos, assim como não dá para separar o sol dos seus raios, da sua energia, do seu calor. Eles vão juntos, né? Então, aí eu analiso a necessidade. Existe um porquê da revelação escrita de Deus. Sim. Os valores normativos da Bíblia, os valores absolutos da religião, que é no sentido da necessidade de ler, de estudar. Uma grande escritora diz que nós precisamos estudar ponto por ponto as Escrituras, analisá-las, para conhecer não só a pessoa de Jesus, mas também os seus ensinos. Pastor Paulo, muito interessante. Aqui está a série de estudos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que faz um estudo de caso da Igreja Adventista, mas os princípios se aplicam à cristandade. Os princípios são para todos. Pastor Paulo, muito obrigado por você estar conosco e Prazer. Será realmente muito bom ter a sua colaboração para abordar este tema. O outro convidado é o pastor Emílio Abdala. O pastor Emílio Abdala é também um teólogo e ele fez a graduação em teologia, o mestrado. O que você pesquisou no seu doutorado, pastor Abdala? Eu estudei um modelo de evangelização para o estado para a região nordeste do Brasil. Sim. Eu trabalhei cerca de 12 anos ali, professor no seminário. Eu coordenava um programa de plantação de igrejas. Então eu direcionei meus estudos nessa área de plantação de igrejas e discipulado e de evangelização. Essa é uma área importante da teologia aplicada, né? E que você descobriu alguma coisa importante que foi muito útil para o trabalho que você realiza hoje como evangelista? Hoje, várias coisas são importantes. Por exemplo, o que leva uma pessoa, muitas vezes, a se tornar receptiva à palavra de Deus, dentre várias coisas. Uma delas, que muitas pessoas sabem que, às vezes, um momento de crise pode levar as pessoas a uma predisposição de aceitar, de estudar a palavra de Deus. Outros estudos relacionados com a maneira como a pessoa é atraída para a igreja, ou qual a melhor metodologia de alcançar essas pessoas, se evangelização pessoal, pública, o contexto da amizade dentro do evangelismo. Então, são vários fatores relacionados com o evangelismo. Muito bem. O nosso tema de hoje, amigos, é tentar compreender a importância do estudo bíblico, do estudo da Bíblia. Professor Paulo, por que é importante que uma pessoa que está no processo do discipulado estude a palavra de Deus? Por que isso é necessário? Atendendo, pastor, a um próprio desafio de Jesus para que se estude, né? Aqui nós temos comentado, e o pastor e professor Abdala tem comentado nos programas que já foram feitos e tal, a questão de Mateus capítulo 28. Mateus 28. Essa comissão evangélica, ela diríamos, o preâmbulo, ou ela diria, o momento de início de uma consideração da necessidade do ensino, do aprendizado das Escrituras. Quando Jesus diz aqui em Mateus 28, 19 em diante, ide, portanto, fazei discípulos. Essa expressão fazei discípulos no grego, do verbo mantanô, discipular, está matreteusate, no imperativo, que quer dizer ensinar. O fazer discípulo seria o ensinar. Então Jesus disse, ensinai, depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então veja que o ensino das Escrituras, ele precede, ele continua e sucede a experiência do batismo.
Interessante isso aí. O ensino precede, acompanha e deve suceder. Deve suceder. Só reforçando o que ele está dizendo, há um outro exemplo bíblico que reforça isso daqui, a maneira como Pedro fez isso. Quando você vai no livro de Atos, capítulo 2, versos 38 a 47, você vê nitidamente o processo sendo... Porque no verso 38, Pedro apresenta a palavra, ele prega. Sim. Então, pessoas são batizadas ali. Agora, quando você vai ao verso 42, verso 38, ele ensina, as pessoas são batizadas. No verso 42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já estavam batizados. Em outras palavras, essas pessoas que foram batizadas, elas receberam primeiro o ensino através dos apóstolos, através de Pedro. Foram batizados e receberam novamente o ensino dos apóstolos. Então, nesse caso, o ensino da palavra de Deus tanto veio antes quanto depois. Esse é um modelo tremendo de discipulado da igreja cristã primitiva. E o que acontece é que no verso 47, Deus acrescentava dia a dia o número das pessoas que iam sendo batizadas. Né? E existe também outro texto sagrado, doutor Adolfo, que também substancia isso, essa preocupação de Jesus pelo aprendizado, pelo ensino da Bíblia, o ensino da revelação escrita. Aqui em Marcos, um outro texto clássico, né, de Jesus, Marcos, no capítulo 16, versículos 15 em diante. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quando a gente fala em crer, a gente pensa apenas no aspecto apenas... Um pouco mais subjetivo. Mais subjetivo, mas na verdade o grego aqui é a palavra peito. Né? Peito, que quer dizer ensino também. Essa palavra crer, do verbo peito, quer dizer ensino. Esse crer tem que ver com aprendizado. Ou seja, quem crer, quem conhecer, em outras palavras, quem for ensinado, não é? Tem, então, essa palavra, essa crença, ela tem um aspecto cognitivo, né? Mental, do aprendizado. Então, o Senhor Jesus, especialmente nessas duas ocasiões, Mateus 28, Marcos 16, ele dá essa dimensão da necessidade dos seus filhos de aprenderem, de estudarem as Escrituras, de conhecer a sua palavra. Podemos dizer, então, que o cristianismo tem que ser a religião do texto, do livro. Não há dúvida. E é sola escritura, né? Sim. A palavra de Deus. Agora, você fez uma pesquisa, você gastou alguns anos, se debruçou num tema específico. Tenho curiosidade. 7 anos, para ser mais específico. Pois é. Que tipos de estudos bíblicos você descobriu na sua pesquisa? Alguns estudos, não são muitos, não é? Eu analisei praticamente 80 anos de produção de séries bíblicas, de 1921 a 2001. Alguns estudos, os melhores, são aqueles que trazem um equilíbrio dos temas bíblicos. Um equilíbrio dos temas bíblicos. Eles tratam de temas... Porque, na verdade, se o ensino, se o aprendizado, nós dizemos que deve anteceder o batismo, é fantástico esse estudo, pastor, porque, na verdade, nós somos aquilo que comemos, tá certo? Theodore Roosevelt disse numa ocasião, o que tenhamos de fazer pelo homem, façamo-lo antes que seja homem. O que tivermos de fazer pelo crente, devemos fazê-lo antes que ele seja crente. Um outro grande escritor chamado Roy Alan Anderson, ele diz que o melhor momento para se ensinar as Escrituras é quando a pessoa está ainda no fogo do primeiro amor. Ela está no fogo do primeiro amor. E o fogo arde no seu coração. Então ela tem aquele momento de maior desejo de conhecer. Então, antes do batismo em si, é um momento ideal para que você ali imprima na mente, no coração da pessoa essas verdades bíblicas, porque aquilo vai ser determinante no estilo de vida que ela vai ter durante toda a sua vida. Não é? É um momento preparatório para ela. Né? Aquilo vai determinar se eu passo, por exemplo, uma mentalidade ou dou uma ênfase legalista, como algumas, respondendo a sua pergunta, alguns instrutores da Bíblia, alguns líderes, passam para os seus estudantes uma mentalidade legalística, tanto farisaica. E isso
nos primeiros momentos em que a pessoa está tendo contato com a Bíblia, isso vai ser determinante no futuro dela. Em contrapartida, alguns dão uma mentalidade extremamente liberalista, né? Os estudos preparatórios. E isso vai determinar na vida cristã dela, na vida cristã. Então, os melhores estudos são aqueles que trazem um equilíbrio entre o que eu analiso aqui, 3 temas básicos. Quais são esses 3 temas Que básicos? seguem. Primeiramente, os estudos preparatórios devem abordar os temas de conversão a Cristo. Né? Nós devemos passar para as pessoas a bondade de Jesus, o amor de... Mostrar para as pessoas quem é Jesus, o plano da salvação, a sua graça salvadora. Porque se eu não passo isto para as pessoas, e já começo com a segunda vinda de Cristo, Daniel 2, por exemplo, a volta de Jesus, ao invés de ser para essa pessoa um alívio, um lenitivo, um bálsamo, pode ser aterrorizadora, aterradora. Quer dizer, ela vai falar de Cristo, da volta de Jesus, ela vai ficar apavorada. Então, primeiro... Conversão. Exatamente. Uma grande escritora disse assim, nós temos que enternecer as pessoas, a alma das pessoas com a pessoa de Cristo. Com a brandura da pessoa de Jesus, o amor salvífico de Jesus. Então, esse é um elemento importante de um bom estudo bíblico. Introdutório. E qual seria o segundo? O segundo é o aspecto do ensino, doutrinário. Na verdade, os temas de conversão, eles são também doutrinas, mas são doutrinas que enfatizam mais o aspecto relacional, do relacionamento nosso com Deus, Deus conosco, onde nós falamos sobre a graça, a fé, o arrependimento. Os temas doutrinários... Que seria a segunda parte? A segunda parte, eles enfatizam mais o aspecto teórico doutrinários. Teórico doutrinários. As doutrinas bíblicas, a doutrina da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, sua mortalidade natural da alma, tá certo? O juízo, né? O tema da ressurreição. Pastor Paulo, esse assunto está muito interessante, mas nós vamos voltar logo no próximo bloco. Ok. Nós vimos que um componente importante de um bom estudo bíblico é um aspecto que explica a conversão, a proximidade, o aspecto relacional, e depois a teoria do cristianismo. Qual seria o terceiro componente? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. No programa de hoje, estamos conversando sobre a importância de um bom estudo bíblico e como isso é decisivo para a caminhada cristã. Pastor Paulo, no bloco anterior você estava falando que um bom estudo bíblico tem 3 aspectos. Você falou do primeiro, Sim. que é essa questão relacional, né? Temas da graça de Cristo, por exemplo. E um segundo aspecto é um aspecto mais teórico. Qual seria o terceiro componente de um bom estudo bíblico? O terceiro componente é viver aquilo que sabe. Não basta você dizer, eu aceito a Cristo, conheço seus ensinos, mas você tem uma mentalidade de dizer, não, mas o mais importante é o interior do homem. Alguns círculos religiosos ensinam que o mais importante é o interior, não o exterior. No entanto, um estilo de vida é o terceiro e último aspecto, né, de uma compreensão mais abrangente, de maior dimensão das Escrituras Sagradas. É o estilo de vida. O que seria o estilo de vida? C, o aspecto da conversão a Cristo, que deve ser os estudos introdutórios das Escrituras. Enfatizam o nosso relacionamento, são temas mais relacionais, né? Que nós temos de aprender sobre a graça, o plano da salvação, o amor de Jesus por nós. Os temas teórico-doutrinários são os ensinos bíblicos, as doutrinas que estão exaradas na revelação escrita. A última parte é o comportamento visível do crente. Se a pessoa aceitou a Cristo, conhece seus ensinos, ela vai procurar viver como Jesus viveu. Aí entra vários aspectos, né? Como o comportamento, como a comunhão dela. Por exemplo, no aspecto teórico-doutrinário, eu estudo sobre a lei, um aspecto da lei. No aspecto do estilo de vida, eu então analiso como se observa esta lei. Ok. Como se observa o dia de repouso. No aspecto teórico-doutrinário, eu analiso qual é o dia de repouso solene. No aspecto do estilo de vida, como eu observo, entende? No aspecto teórico-doutrinário,
eu estudo, por exemplo, que a Bíblia, a oração, aliás, a Bíblia, as Escrituras, a Bíblia Sagrada é uma das doutrinas, né? Eu leio aqui, estudo vários textos da Bíblia que provam sobre a veracidade das Escrituras, o valor que o próprio Jesus deu para as Escrituras. No aspecto do estilo de vida, eu entro no aspecto, você tem estudado a Bíblia, você tem orado, você tem tido comunhão. E qual é o seu comportamento social do crente? Como o crente hoje ele se relaciona com as autoridades civis, os nossos governantes, qual o tipo de relacionamento que devemos ter? Né? Ou seja, os ritos da igreja, por exemplo, está no aspecto do comportamento visível. Ou seja, se você é um discípulo, tá certo? É um discípulo, se você se converteu a Jesus, aos seus ensinos, você tem participado dos ritos da igreja, como a ceia, o lava-pés, o batismo em si. Ou seja, a reação da pessoa diante do que se estudou na doutrina é fundamental. Sim, no processo da não há Bíblia. dúvida. Eu queria, É amigo, essencial. eu queria que você tomasse nota disso aí. Isso é algo interessante e prático. Sabe aquele caderno que você usa? Tome agora esse caderno ou caneta. Então, o primeiro componente de bom estudo bíblico é a sessão, digamos assim, da conversão, que é uma sessão mais relacional. Exato. O segundo componente é a doutrina. E, finalmente, é a sua reação, a sua postura, o seu Exatamente. comportamento diante daquilo que se estuda. Exatamente. Agora, pastor Abdala, isso... Pastor, só aqui, substanciando, só para Claro. passar em seguida, um texto claro e todo mundo conhece, São João 14,15. Então, vamos ver que nos esse fala texto. dessa sequência. Então, vamos lá. Porque num trabalho científico, acadêmico, né, Sim. como este, a gente tem que sempre provar, né? Tem que ter uma prova. Numa ocasião, eu estava escrevendo aqui meu trabalho e na minha visão, eu estava escrevendo umas coisas que eu achava interessante e bonita. Daí o professor disse, mas quem que disse isso? Eu falei, senhora, sou eu, né? Ele falou, mas quem é você? Quem é você? Né? Eu não sou. Então, na verdade, a gente tem que substanciar com as Escrituras Sagradas. São João 14,15 é um texto clássico que diz, Sim. se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está a sequência. Se me amar, é um aspecto relacional, de conversão, amor. Guardar os meus mandamentos. Como é que eu vou guardar uma coisa que eu não conheço? Tem que conhecer. Que eu não sei. Os meus mandamentos aqui, eles têm uma dimensão muito maior do que o decálogo. Eles abrangem o Torá, tá certo? Aqui Jesus está referindo-se evidentemente à Bíblia hebraica, aqui, todas as Escrituras, né? Ou seja, conhecer... Isso equivale aqui ao seus componente mandamentos, doutrinário, né? componente doutrinário, guardareis. Guardareis. É a- Então, você precisa amar, precisa conhecer o que ele pede e guardar. Aí entra o aspecto do comportamento visível, a prática do crente. Muito bem. Pastor Abdala, essa sequência aqui tem alguma relação com um processo evangelístico, por exemplo? Tem muito a ver. O estudo da Bíblia, o evangelismo pessoal, é um componente indispensável ao evangelismo público. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele se encontrou ali com os crentes na cidade de Mileto, ele dando um relatório na despedida, ele diz, vocês sabem que eu nunca deixei de vos anunciar coisa nenhuma publicamente e também de casa em casa. Publicamente porque ele havia alugado um auditório ali na escola do professor Tiranos, durante 3 anos ele trabalhou com aquele povo, e de casa em casa aí não é pequeno grupo, é a visitação, é um estudo bíblico que ele ministrava a essas pessoas. Quando nós conduzimos uma campanha pública, seja ela uma série de colheitas ou uma série mais extensa para plantar uma igreja, geralmente nós seguimos uma sequência muito semelhante ao que o pastor Paulo menciona aqui. Claro que, como eu estou apresentando um tema mais público, os primeiros temas que a gente apresenta, geralmente, são temas que levam a audiência a ganhar confiança no evangelista. Então, a gente apresenta temas que levam as pessoas a confiar que você é uma pessoa preparada, uma pessoa idônea, que tem empatia para com ela. Despertar o interesse dela. Exato. Mas a sequência, pastor, nós geralmente apresentamos temas, e eu não sei qual é o pensamento do senhor, temas que levam as pessoas à confiança na palavra. Sim. Né? A confiança na Bíblia, inicialmente, porque nós vamos trabalhar totalmente com a Bíblia, e é necessário que elas ganhem confiança na palavra de Deus. A seguir,
vem o que o pastor Paulo mencionou, são temas relacionados com Cristo, conversão. Não é? Pastor, só abrindo parênteses, exatamente, só existe uma exceção, que é exatamente você estabeleceu o alicerce, o ponto de referência nessa exceção toda. A única doutrina que antecede, que você já começa a falar, é exatamente, nós não tínhamos conversado antes sobre isso, mas o pastor Abdala acertou a veia, né? Que é realmente estabelecer uma confiança na palavra, na Bíblia. Daí, em seguida, a gente estabelece essa sequência. Então, uma vez a palavra aí, Cristo, aí vem as doutrinas de Cristo, Claro, como ele colocou aí. Aí entram as profecias, aí entram as doutrinas, aí entra a vida cristã. Sim. E uma outra sequência para nós importante, e geralmente a gente segue isso também lá no estudo bíblico, é confiança no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. E o último tema que a gente apresenta, e às vezes esses temas também estão no estudo bíblico lá, são temas relacionados com a decisão que as pessoas tomam. Que é o comportamento, né? Exatamente. Que a pessoa vai fazer com aquilo que estudou, né? Interessante. Pastor Abdala, seguindo com você aqui e aproveitando essa sua explicação dessa sequência, quando você apresenta essa sequência toda que você colocou, você sente que vai chegar um momento que a pessoa já está preparada para o batismo? Porque a pessoa, para se unir à igreja, precisa se batizar, né? Sim, em grande parte, quando você planta uma igreja, e o mais natural que isso aconteça, que as próprias pessoas, mesmo antes de você mencionar temas de batismo, você vê um despertar natural, quando as pessoas mesmo começam a apresentar evidências de que elas estão maduras para esse momento. E elas apresentam alguns sinais e outras até chegam a pedir, não é? E geralmente isso acontece de maneira natural. Então, nesse caso, vocês oferecem o ensinamento da Bíblia público, mas é um ensinamento também de casa em casa. Sim, você não pode pregar sem levar, como Paulo mesmo disse, publicamente e de casa em casa. Você pregar e não visitar é como um salva-vidas que fica com um megafone da praia orientando um navio que afundou lá, sem ir lá, dizendo, agarre aí essa boia, agarre isso. Então, isso não funciona no evangelismo. É preciso estar lá. Em grande medida, o fracasso de um evangelista se dá pelo fato dele não ir às casas, dele não visitar as pessoas. Isso é muito importante. Estou me lembrando aqui, pastor, de um grande erudito chamado Martin Lloyd Jones. Diz assim que tentar converter ou falar de Cristo ou incorporar um crente, né, na igreja sem ensinar doutrinas para ele, ele usa essa expressão, é o cúmulo da loucura. Ele diz, é o cúmulo da loucura. A escritora chamada Ellen White, ela diz o seguinte, que você introduzir na igreja, na comunidade da igreja, uma pessoa que não tem um devido preparo, um preparo básico, essencial desses temas de conversão, de doutrinação, de prática daquilo que sabe, ela diz, incorporar essas pessoas, ela diz, é uma fonte de fraqueza para a igreja. Ou seja, é você colocar dentro da igreja problemas. Como de uma forma mais popular, seria dizer, arranjar sarna para se coçar. Pastor Paulo, e falando de fraqueza, você, na sua pesquisa, analisou as séries de estudos bíblicos e tal. Que fraquezas ou que fragilidades você encontrou nesses estudos? Várias. E que virtudes você encontrou? Tá. Boa parte da série, até a década de 1980, basicamente, até a década de 1980, nós tivemos várias séries de estudos da Bíblia preparadas, elaboradas, para ensinar as pessoas com uma ênfase extremamente bíblico-doutrinária. Aparentemente, isso é excelente. Claro. Excepcional. Só que esta ênfase bíblico-doutrinária criou uma comunidade, uma igreja legalista, com zelo sem entendimento. Nós tivemos até a década de 80 um grande problema em alguns círculos, né, religiosos, de fanatismo, porque foi dada uma superênfase bíblico-doutrinária, apenas doutrinária e quase sem nenhum tema relacional. Nós não tínhamos temas sobre conversão, fé, graça.
criamos uma mentalidade legalista, perigosa. A partir da década de 80, as pessoas, os líderes, perceberam essa dificuldade, quiseram dar um contraponto, a partir da década de 80, e entramos num outro extremo. Quer dizer, o ser humano é muito complicado ficar no equilíbrio, ele vai para outro pêndulo. E daí nós começamos a dar uma ênfase muito forte, bíblico-relacional. Não só nas séries preparatórias bíblicas para preparar uma pessoa para o batismo, como também nas pregações mesmo, por influência de alguns pregadores do Norte América e tal, uma bíblico-relacional. Onde a graça, a fé, o relacionamento, ele foi dado uma super ênfase em detrimento do bíblico doutrinário. Tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, uma série bíblica em 1921, quando eu comecei meus estudos, onde você falar por exemplo, de um tema, por exemplo, suponhamos aí sobre a ressurreição, Sim. tema da ressurreição, ou milênio, você usava uma média de 25, 30 textos bíblicos, tá certo? A partir da década de 80, e há uma tendência, inclusive, moderna hoje, entendeu? É você, para provar, por exemplo, fazer um estudo da Bíblia, para você, devido à pressa, ao homem moderno, contemporâneo, correria, quer dizer, você dá um estudo para a pessoa sobre a ressurreição, por exemplo, ou o milênio, entende? Usando meia dúzia de textos. Uau. Existem estudos com 4, eu tenho no meu arquivo estudos bíblicos com 4, 5 textos para provar uma doutrina bíblica, tá certo? Muito frágil, né? Onde antes você tinha... Então, hoje, se nós não nos cuidarmos, nós estaremos dando leite com água para o indivíduo, preparando para ser um discípulo, dando leite com água. Então, nós não podemos, na sua fase incipiente, dar rapadura para o indivíduo, né? Não podemos dar um alimento substancioso, sólido, mas também não podemos dar leite com água, é uma chips, né? Então nós temos, o nosso grande desafio, pastor, é exatamente trazer para as pessoas de uma forma equilibrada, tá certo? Esses temas. Eu, inclusive, não sei se você vai perguntar posteriormente, eu tenho uma proposta de percentuais desses temas. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente um pouquinho, talvez no próximo bloco. Pastor Abdala, oferecer estudo bíblico para alguém tem o objetivo de que a pessoa faça parte da igreja através do batismo. Em que ponto do estudo bíblico, do processo evangelístico, podemos pensar que a pessoa está pronta para ser batizada? Bom, eu não acredito especificamente, eu não sou nenhum especialista nessa área de estudo bíblico, como o pastor Paulo aqui, mas eu não acredito que exista um tempo ideal onde as pessoas, naquele momento, estejam preparadas para o batismo. Quando você olha até umas campanhas de evangelismo realizadas pelo apóstolo Paulo, também você não vê um período exato de tempo que ele permaneceu em determinados locais, né? Por exemplo, ele ficou 18 meses em Corinto, ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso, ele ficou semanas em determinados lugares. Tessalônica foram poucos dias também? Poucos dias. Então, me parece crer que isso depende muito de circunstâncias, das circunstâncias que estão presentes ali. Mas acho que aquela sequência bíblica, ela prevê um modelo ideal, né? Primeiro, a pessoa precisa ser instruída. Sim. Ela é instruída, de acordo com o texto lá de Mateus 28, ela tem que receber toda ou parte da instrução, ela precisa demonstrar arrependimento, como diz lá em Atos 2, Claro. 38, né? Ela precisa abandonar certas práticas do mundo, como se ela usava o tabagismo, o alcoolismo, ela precisa mostrar evidências de ter abandonado isso. Em algum momento ela tem que demonstrar que crê também, como diz lá um texto de Atos, de Marcos, né, 16, 15, né? E alguma maneira que talvez o pastor Paulo deva responder melhor do que eu, ela tem que dar a evidência que ela morreu para o mundo. Porque senão há muito caso de você sepultar morto-vivo, não é? Um dia desse eu vi uma notícia na Veja de um caso de um indivíduo que as pessoas no cemitério ouviram o barulho a noite inteira e no dia seguinte encontraram a mão do indivíduo que havia arrebentado. O desespero aí. Então, em outras palavras, ele sepultaram o cara vivo.
E eu temo que muitas vezes você acabe sepultando nas águas do batismo também pessoas que de fato não morreram para o mundo. Olha, Então, essa é uma advertência, um cuidado muito sério que precisamos tomar, né? Então, talvez ele trabalhe na área ministerial, mais do que ninguém, eu acho que ele é mais apropriado para responder Nós isso. estamos encerrando nosso bloco agora, Sim. mas esse é um tema para a gente voltar a ele no próximo bloco, sobre o cuidado que se tem que ter na formação de alguém que vai fazer parte do corpo de Cristo. Sim. No próximo bloco, amigos, vamos tratar sobre alguns temas interessantes ainda. Por exemplo, qual o primeiro estudo que uma pessoa deveria receber? Né? Qual a primeira abordagem, primeira temática? E também queremos ouvir a sua sugestão sobre que tipo de estudos bíblicos seriam adequados para... ou se você tem uma sugestão de uma sequência de temas, né? Não sei se você aborda aí no seu livro. Sim. Voltaremos em seguida com o programa Teólogos. Em nosso diálogo de hoje, o tema central é o estudo bíblico. Estudar a Bíblia é importante para um discípulo de Cristo. Pastor Paulo, no intervalo estávamos conversando sobre esse assunto que o pastor Abdala sugeriu até a metáfora, não, do sepultar vivo. Vamos insistir com esse assunto. Haveria um tempo adequado para a pessoa ser instruída e estar preparada para o batismo? Pastor, esse tempo, o pastor Abdala já tocou nele, ele mesmo mencionou a questão do pessoal de Éfeso, que foram 2 anos, né? E Éfeso, por o carcereiro, inclusive alguns argumentos daqueles que defendem que não há necessidade de ensino para o batismo, basta a pessoa aceitar a pessoa de Cristo, a sua graça, e basta. Um dos argumentos é o caso do Pentecostes, por exemplo. No Pentecostes, num só dia, houve pregação e 3.000 pessoas se converteram. Outro exemplo que eles usam da não necessidade do ensino doutrinário é a questão de Filipe, o eunuco, né? Ali numa viagem, né? Houve aquele bate-papo, aceitou a Cristo, desceu. Outro que eles usam, o carcereiro de Filipos, né? Então, esses são argumentos que eles usam a fim de dizer que é prescindível, é dispensável o estudo das Escrituras. Acontece que no caso, por exemplo, do Pentecostes, na verdade eles colheram o resultado do trabalho de sacrifícios, da pregação já, de Jesus, que lançou a semente e regou com o seu próprio sangue. Aquele pessoal do Pentecostes, ali havia em Jerusalém judeus da dispersão, né, que era da diáspora, judeus prosélitos, gentios que tinham se convertido ao judaísmo, e os judeus ali, cidadãos ali mesmo da Israel, da Judéia. Então eram pessoas que já conheciam e viviam a prática do judaísmo. Então a única coisa que lhes faltava era a aceitação de Cristo. E Pedro então falou-lhes de Cristo. Não gastou tempo. Se você vai conversar com uma pessoa e você comprova que ela já conhece, eu vou conversar com uma pessoa de origem evangélico-protestante. Existem já várias doutrinas que me são afins. Eu não preciso gastar tempo. Questão do batismo por imersão, né? Questão da natureza divina humana de Cristo, da trindade, da oração. São várias, da segunda vinda de Cristo. São várias doutrinas afins que eu não preciso gastar muito tempo. Eu entro apenas em aspectos que não são divergentes ou que não são conhecidos. Então, o carcereiro, o Filipe eunuco, por exemplo, né? Ele tinha ido lá em Jerusalém comemorar a Páscoa, o eunuco. Então ele já conhecia, já vivia a ética do judaísmo, faltava-lhe apenas conhecer a pessoa de Jesus. Por isso que não foi gasto, não nos é na narrativa dessas histórias, gasta um tempo no estudo com eles, porque eles já conheciam e faltava-lhes apenas aquilo. O carcereiro de Filipos é uma exceção. Diante de uma pregação de uma só noite, de um cântico, né, de Paulo e Silas, ali, pregação de uma só noite, na manhã já pediu o batismo. Eu costumo dizer o seguinte, a questão do tempo. Há pessoas, e Jesus contou na parábola do semeador, né? Cada coração é um tipo de solo, é diferente. Então, para os Efésios, levaram 2 anos. Para o carcereiro de Filipos foi 1 dia. Tá? E Deus não nos dá a prerrogativa de sermos juízes, para dizer, como um funcionário da SICA, né? Que está selecionando os tomates.
Esse vai e se fica é tomate da sica, tá certo? O indivíduo que chega e fala, eu quero, eu me converti, como o carcereiro de Filipos, tá bem? Ali, Paulo e Silas deram estudo bíblico, toda a doutrina numa noite. E no dia seguinte ele foi batizado. Tá? Então nós não podemos dizer, não, você vai, não vou te batizar, vou... Quer dizer, é por isso que um grande evangelista do passado, chamado Roy Anderson, ele diz que a medida do verdadeiro sucesso no evangelismo é quando você, por exemplo, 1/3 daqueles que se batiza saem, abandonam, ele fez um sucesso. Quando dos 100%, 70% ficou e 30%. Interessante que mais ou menos equivale com 1/3 do céu, né? Dos anjos que caíram do céu. Então, é sempre razoável que um grupo não fale a verdade, que se apresente, mas nós não temos a capacidade de dizer, você chegou no tempo certo, você não. Lógico. Agora, o que o orientador, o que o estudante da Bíblia, ele deve ter a sabedoria de captar, pela experiência que ele tem, se a pessoa ela conheceu o básico das doutrinas, porque é o início de um processo, né? O matreteusati, fazer discípulos, o ensino, antes do batismo, é o início de um processo. Então a pessoa tem que conhecer e viver os princípios básicos doutrinários, o básico, tá certo? E ela vai ser ação perfeita dentro da esfera dela. Eu não posso, costumo dar o seguinte exemplo, eu não posso querer colocar o meu paletó, eu peso 97 quilos, tenho 1,78 m de altura, eu não posso colocar o meu paletó numa criança de 8 anos de idade, que não vai servir. Esse é o grande problema. Alguns líderes da igreja, eles querem vestir a roupa deles num neófito, numa pessoa que está iniciando na sua experiência religiosa. Pastor. Isso é um ponto muito importante o que ele mencionou ali. De fato, o pastor Paulo foi feliz em mencionar o aspecto do carcereiro de Filipos, porque ali ainda há um ato sobrenatural que não é facilmente reproduzido em nossos tempos. Mas é possível. Um ato sobrenatural é capaz de amadurecer um indivíduo da noite para o dia. Sim. E isso estava presente ali. Agora, essa paciência que nós temos que ter para com um novo membro, um novo discípulo, ela é muito importante, porque nem tudo nós vamos cobrir em um estudo bíblico, no processo de discipular. Por exemplo, eu me lembro aqui no fato do apóstolo Paulo ter pregado na cidade de Éfeso, e é um negócio curioso que é mencionado ali que muitos dos discípulos, muitas pessoas queimaram os livros de magia. É curioso notar que um estudo do comentário bíblico sugere que esses indivíduos já eram discípulos. A gente tem uma ideia de que essas pessoas fossem pessoas que acabaram de ouvir a mensagem de imediato. Não, eram pessoas que já estavam ali e pacientemente, com um pouco mais de tempo, eles foram abandonando essas práticas. Olha, por exemplo, o caso daquele Naamã. Naamã, quando ele vai ao profeta Eliseu, ele disse, olha, eu estou convencido da doutrina do Deus de Israel, etc., mas eu queria que você tivesse paciência, porque quando eu chego lá no templo com o rei, o rei se apoia comigo, eu tenho que entrar com o templo. Ele não disse nem ensina, não, ele disse, vai em paz, Deus te abençoe. Quer dizer, você está amadurecendo, você está crescendo. E às vezes o instrutor, o evangelista, tem que ter essa tolerância, essa paciência, porque o indivíduo está num processo de discipulado, de crescimento. E esse amadurecimento certamente vai levar anos, muitas vezes. E que muitas vezes, pastor, o líder da igreja, que já está ali, já é um líder há 30, 40 anos, um ancião já há 40 anos da igreja, tá certo? Ele espera que o indivíduo que está sendo, que é um candidato ao batismo, né, que tenha o mesmo estilo de vida dele. Isso é um absurdo. Não dá. Não dá. Então, a pessoa tem que ter a sensibilidade, essa questão do tempo, da cronologia da coisa, né? Então, a pessoa tem que ter sensibilidade e existe um aspecto que transcende a nossa visão. É uma questão entre a pessoa e Deus, né? Agora, nós temos que ter a sabedoria, a sensibilidade, e nós temos isto, de detectar uma pessoa ainda que esteja tendo alguns vícios, tá certo? Ou tendo um estilo de vida que é claro, assim, está chamando a atenção, e ela quer, tal. Então, a gente tem que dar um tempo, pedir um tempo, ela não está... Eu costumo dizer o seguinte, há pessoas que são como o pé de alface, crescem rápido, né? Daí você tem que colher rápido, você não estraga.
entende? O carcereiro de Filipe, você não pede alface. Pede alface. E outros são... Mulher samaritana não pede alface? Um pé de alface, mulher samaritana. E o Nicodemos, o pé de quê? Ele demorou 3 anos. Ele foi um pé de jabuticaba. É. Demorou 3 anos, demora mais para crescer, tal. Entretanto, essas pessoas que demoram mais até, elas têm... Podem fazer uma decisão mais uma firme, decisão né? mais firme, como o pé de jabuticaba, né? O pé de mamão, ele cresce rápido, quebra rápido. O pé de jabuticaba, ele enverga, mas não quebra. Então, a gente tem que ter paciência com esses também que são mais renitentes. Ô, pastor Amadar, eu estou com uma curiosidade aqui. Você é evangelista e talvez estejamos falando para alguma pessoa que estuda a Bíblia com um grupo grande. Possível, né? Algum pastor da igreja, de alguma igreja evangélica. Como é que você decide, quando você vai evangelizar um grupo grande, que estudo bíblico você vai dar? Com que tema você vai começar? Porque acabamos de conversar aqui da importância de identificar as pessoas e ter paciência com elas. Você está indo num bairro, classe social e cultural alta. Como é que você decide, eu vou fazer esta abordagem com estes temas? Você faz um estudo prévio, você conversa, uma pesquisa de campo, para você escolher o tema bíblico? Geralmente, quando você vai plantar uma igreja ou alcançar determinado bairro, é importante que você conheça a audiência. E hoje há várias maneiras de você fazê-lo. Tem pesquisa mais quantitativa, pesquisa qualitativa. Pesquisa quantitativa é você ir ao site do IBGE, você ir à prefeitura, você descobre alguns índices demográficos, sociais, tipo de família que mora ali, quais são as necessidades básicas. Mas também esse contato prévio, essa pesquisa qualitativa de ir de casa em casa, isso não é coisa do passado, isso é muito importante ainda hoje. Não é? Eu ainda acho que é importante o evangelista ir ao local, conhecer, conversar com pessoas da comunidade, saber quais são as necessidades, conhecer um pouco a história desse local. E naturalmente, uma vez que você ouve as pessoas, quando você ouve, é nesse momento que você descobre necessidades. E naturalmente, essa necessidade, as pessoas, muitas vezes, a conversão, ela passa pelo coração, não é? O movimento de crescimento de igrejas, que foi criado pelo Donald McGavran, que era um missionário na Índia, eles escreveram um processo de evangelismo. Eles desenvolvem uma definição de evangelismo do ponto de vista mais sociológico. Então, eles cunharam que essa expressão P, 2P, 3P, quer dizer, evangelismo da presença, evangelismo da proclamação, da persuasão. Né? Primeiro, você vai ao coração das pessoas, depois você vai à mente e finalmente à vontade. Não é? Então, nesse primeiro ponto, você mede o sucesso do evangelismo em termos de necessidades que são atendidas dessas pessoas. Então, quando você ouve nesse processo de ir a um bairro e você se mistura, naturalmente que você precisa oferecer eventos, programas e até estudos que, de repente, toquem na necessidade daquelas pessoas. Eu gosto muito de algumas séries, Serendipity, são séries americanas que oferecem algumas séries de estudos bíblicos ou estudos mais relacionais, como meio introdutório. Isso. Por exemplo, se eu conheço que ali tem uma família de alta renda e a necessidade dessas pessoas por exemplo, lidar com o problema de drogas com os filhos, então eu acho que seria interessante uma série de lições, um currículo que primeiro tocasse nesses aspectos e de maneira gradual introduzisse essas pessoas a Bíblia como a solução para os problemas delas. Muito interessante. Olha, a conversa está muito boa, o tempo está avançando, né? Eu tenho ainda 2 questões muito importantes, eu acho, para essa temática. Só nessa linha. Por favor. Exatamente. O pastor Abdala estava falando, uma coisa que há que se considerar no aspecto do evangelismo público, ele é um evangelista público, é exatamente isto. No aspecto do ensino pessoal da Bíblia para a pessoa, eu mencionei a questão dessa sequência temática, né? Sim. Conversão, doutrinação, estilo de vida. No entanto, um estudo introdutório que o estudante deve ter, ele deve ser
condicionado a um detalhe. Se, por exemplo, eu vou começar a estudar a Bíblia com uma pessoa que perdeu um filho recentemente, uma família enlutada, então eu não devo começar com essa sequência, por exemplo. Os primeiros estudos, o primeiro, para abrir o coração, para abrir porta, eu vou falar já direto, sobre um tema teórico doutrinário, que é a ressurreição, a volta de Cristo. É adequado naquele momento. Naquele momento, abre. Se eu vou, por exemplo, dar um estudo para um engenheiro, né? Um engenheiro, eu posso começar, que atrai um diagrama profético. Há casos que engenheiros, um médico, por exemplo, eu posso dar um estudo doutrinário sobre saúde, Sim. as leis de saúde, para chamar a atenção, e depois eu volto na sequência temática. Então eu tenho de ter esse tirocínio, essa habilidade de ver o que a pessoa está precisando naquele momento para abrir o coração. Exatamente. Eu posso começar um estudo bíblico sobre a ressurreição, sobre uma profecia, dependendo da pessoa com quem eu estou falando. Algo que seja do interesse e da necessidade. Para abrir o coração. Agora, a finalidade de estudar a Bíblia, preparar a pessoa, é que ela se entregue a Deus. Sim. E vai passar pelo processo do batismo. Sim. Falando de batismo, que está conectado a esse assunto, que tipo de resultado é melhor? O qualitativo ou o quantitativo? Pois é. Muitas pessoas, pastor, se escondem por detrás deste adjetivo, né? Um substantivo de qualidade. Uma pessoa um batismo de boa qualidade, de qualidade, né? De qualidade. Para justificar, e ao longo do meu trabalho ministerial, eu tenho observado isso. Muitos se justificam com uma quantidade pequena de conversões. Dizem, não, o mais importante é a qualidade do que a quantidade. E a gente vai, no fundo, perceber essas pessoas, falta-lhes estratégia, uma efetividade maior na evangelização, porque, na verdade, o que o Senhor Deus quer, Ele quer quantidade com qualidade. Quantidade com qualidade. Porque Ele amou o mundo, Ele morreu pelo mundo, tá certo? Deus amou o mundo, Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele não quer que ninguém se perca. Que ninguém se perca. Exatamente. Então, essa é uma justificativa absurda, entende? Eu gosto de fazer questão de sublinhar isso daí. Então, o que é mais importante, a quantidade ou a qualidade? Importante as duas devem andar juntas, de quantidade com qualidade. Eu concordo com o pastor Paulo, porque se você vai ao Éden, você vê muita qualidade ali, e você tinha apostasia. Você vai ao grupo dos 12 discípulos e não tinha melhor qualidade do que aquela, e não obstante você teve apostasia. Então, quantidade, qualidade, isso deve ser visto como ambos lados de uma moeda só. É como o verso e o anverso de uma moeda. Muito bom. Esse é um assunto importante, talvez até mereceria um outro programa, mas o nosso tempo aqui chega ao fim, o nosso bloco encerrou, e eu acho que nós demos ao nosso amigo telespectador, à nossa amiga telespectadora, aquilo que é essencial dentro da temática. Por isso eu quero agradecer ao pastor Paulo por sua contribuição valiosa, pastor Emília, Abdala, por ter nos também trazido a sua contribuição, a sua experiência. Ambos são doutores em teologia, mas ambos são pastores também, lidando com as pessoas. Como alguém disse, são pastores com cheiro de ovelha. Eles sabem o que estão dizendo. E você, tem estudado a Bíblia? Que tipo de estudo você prefere? O que importa é que você se aproxime de Cristo e que você reaja, que você se posicione positivamente, mudando a sua vida em função daquilo que você aprende. É isso que Deus quer para você. Acima de tudo, Ele está preparando um lar para você que é fiel. Obrigado por sua companhia. Nós encontraremos você no próximo programa Teólogos.